Paz seja convosco. Estamos nesse segundo período meditando dentro do Catecismo de Westminster, na pergunta 75, na verdade é 74, que diz: o que exige o oitavo mandamento? Conforme nós temos trabalhado, nós falamos sobre o mandamento, falamos sobre a exigência e depois a proibição. O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito. Não é só você se afastar das coisas. Você tem que procurar o que é certo. O oitavo mandamento exige que procuremos o que é o lícito, o aumento das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do próximo. Então é sua obrigação você prosperar. Mas prosperar de uma maneira digna, de uma maneira racional, não comprando brigas que você não tem que comprar, olhando para o próximo, trabalhando sempre o contexto da piedade. O que é piedade? O que é piedade? Praticar o bem, o que mais? É não praticar o mal? Se compadecer. Hã? Que foi? Se colocar no lugar do próximo. Uma vez que Deus é soberano em todas as coisas que acontecem conforme a sua vontade. A piedade é a satisfação com a condição que Deus nos oferece. Piedade tem a ver muito mais conosco do que com o próximo. Tem a ver com a sua satisfação com aquilo que você tem. Não é que satisfação vai fazer com que você fique estático e você não progrida, não é isso. Mas que você saiba entender e olhar para as coisas que Deus já te concedeu com uma forma grata. Olhe para o seu cônjuge, olhe para o seu trabalho, olhe para as coisas que você tem de uma maneira grata, entendendo que Deus, Ele permite ou Ele ordena que você esteja naquele momento para que você possa atestar que você realmente é o Filho de Deus, independente das condições que você está vivendo. Uma vez que Deus é soberano e todas as coisas acontecem conforme sua vontade, a piedade é a satisfação com a condição que Deus nos oferece, o que não impede que o cristão faça o melhor de si para melhorar sua condição e progredir na vida. Apesar de nós acharmos que piedade tem a ver, em regra, com o próximo, tem a ver com você ser grato a Deus pelo que você já tem. A gratidão ou ação de graças é algo que está embutida nas orações do apóstolo Paulo. Apresentai-vos os seus pedidos com súplicas, orações e ações de graça. Ação de graça é você saber que Deus está contigo, que Ele cuida de você, que Ele te ama. É você poder olhar para as coisas que você tem hoje, como você está, de uma maneira graciosa. Porque se você for pensar de uma maneira para o que você gostaria de ter, você não satisfaz nunca. Que é a condição do mundo hoje. As pessoas elas não se satisfazem com o que elas têm hoje. Então, se você mora num 2x2, graças a Deus por isso. Porque Ele me concede que eu more nesse 2x2 aqui pequenininho. Eu não estou na rua. Quantos homens e mulheres foram para a rua na pandemia e não voltaram para ter um lar? Mesmo que seja pequeno, mesmo que um espirra de um lado, o outro está vendo do outro. A gente tem que ser grato. Eu quero um carro melhor, mas eu sou grato pelo carro que eu tenho. Só não pode ser isso com a esposa, né? Ou com o marido, né? Eu estou grato agora, mas tomara que Deus me arranje um outro. Não, está amarrado, né? A piedade não impede que a pessoa trabalhe com dedicação, procurando aumentar suas riquezas de forma lícita, sem espírito de revolta, mas sim de contentamento, orando e agradecendo com sinceridade diante das circunstâncias, por mais adversas que sejam. E aí o princípio é, Deus ele vai me dar mais dinheiro para quê? Primeiro, para mim. O primeiro é para você. Primeiro ele te abençoa para que você tenha uma vida alegre, feliz, digna. Em segunda instância, o próximo. E tanto a primeira como a segunda é para glorificar a Deus. Como que você vai ajudar a pessoa se você não tem? Esse é o princípio. Por isso que o princípio de dízimo e oferta ele é muito claro. O Senhor ele nos dá daquilo que Ele deu.
Ele nos requer aquilo que Ele deu. Ele não está pedindo uma coisa que você não tem. É por isso que isso se insere em roubo. Você entende? Você não tem nada e Ele te dá. E Ele fala, disso que eu te dou, eu quero 10%, fora as ofertas. E aí você fala, não dou. Você rouba de uma coisa que Ele te deu 100%, não é seu. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, versos 5 e 6. Quem foi o último? 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer um homem? Se você estiver debaixo do guarda-chuva de Deus, é assim que funciona. Se você achar que você pode pilotar fora, você se lasca. Comecinho de novo. 13:5. Seja a vossa vida sem avareza. O que é avareza? Amor de Deus. Amor ao dinheiro. Eu tenho 1.000. O meu irmão está precisando de 1.000. Mas e se eu precisar? Aí você fecha. Você joga com uma possibilidade que nem existe, diante de um fato real. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Deus, Ele nos concede dinheiro, nós acumulamos para comprar alguma coisa de forma lícita, mas pode aparecer uma necessidade na vida de alguém, e essa necessidade ela tem que ser suprida. Essa necessidade ela tem que ser alcançada. Pô, mas o dinheiro que eu juntei tanto, junta de novo. Junta de novo. O que envolve esse contentamento? O contentamento é uma disposição mental que se apresenta tanto em situações difíceis como nas fáceis. Conforme o apóstolo Paulo, envolve muitos fatores. O que é o contentamento? Aí eu decido dizer que eu estou satisfeito. Você olha para a tua situação e você vê que não está assim. Daniel, senta ali do lado da Esther, por favor. Senta lá. A decisão de amar é minha. A decisão de me declarar contente com o que eu tenho é minha. Por isso que a nossa boca ela tem que ser fechada em relação a essas palavras de maldição que a gente lança, em especial, vou separar, vou divorciar, vou largar tudo, vou chutar tudo para cima. Você começa a alimentar a sua mente com possibilidades, porque as possibilidades elas nascem no nosso coração e na nossa mente, para depois ser exteriorizada. Filipenses capítulo 4, (11 a 13). Filipenses capítulo 4, versos 11, 12 e 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E fala isso aquele que tinha tudo e abriu mão de tudo para não ter nada. Paulo. Entendeu? E ele nesse livro de Filipenses, em especial, está rolando uma coisa muito interessante. Está havendo uma coleta para os cristãos de Roma que estão sendo perseguidos. Cadê minha esposa, hein? Tá tudo bem lá embaixo? Hã? Amarrado. Entendeu? Esse palavreado chulo aí. Entendeu? Vê se a Rô tá precisando de alguma coisa lá, Felipe, por gentileza. Hã? Eles estão terminando já. Ah, tá. Tá. A condição da carta de Filipenses, do Filipenses, entendeu?
Estava havendo uma coleta, porque as pessoas passavam necessidade em Roma por causa da perseguição. E aí foi feita uma solicitação de coletas nas igrejas da Ásia. Filipenses, as pessoas de Filipos, eles deram mais do que tinham. É do tipo, eu tenho 1 quilo de feijão para comer e eu vou dar esse 1 quilo. E o apóstolo Paulo está falando exatamente sobre essa condição. Leia de novo Filipenses 4, 11, 12 e 13, por favor. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver prudente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo era um homem que era vivido em lutas e dificuldades. Ele já tinha sentado em grandes mesas, como também não tendo o que comer. E ele entende isso. E a gente tem que começar a mensurar a nossa vida, porque a gente vê a nossa vida com altos e baixos. Então Deus está presente, tanto no monte como no vale. Essa foi bonita, hein? Tanto no monte como no vale. Você devia ter tirado a foto e colocado no Instagram, assim. Né? Evitar, ela tá em casa que ela vai fazer Enem. O que envolve esse contentamento? O contentamento já foi. Evitar lamentações ou reclamações contra o que a providência divina dispõe em nossas condições de vida, trabalhando sempre com alegria e esperança, a despeito das situações desfavoráveis que apresentem. Então, vivemos situações boas e ruins. Em todas elas, sejamos gratos. Ser grato não é ficar estancado e não fazer nada para mudar. É saber que a provisão daquele dia é aquela e nós glorificamos a Deus. Por isso que as orações diante da mesa, se você não ora, você tem que orar, tá? Diante da alimentação. Senhor, eu agradeço por esse alimento que eu tenho na mesa. Eu agradeço a saúde por eu comer esse alimento. Você tem que começar a exercitar como o Felipe está exercitando a Heloísa. Ele exercitando ela, que ela tem que ficar sentada. Da mesma maneira, você tem que se exercitar na gratidão ao Senhor. Esse exercício é fazer que cada vez que você vê uma situação, você vai olhar para aquilo de uma maneira tranquila. Não aceitar em hipótese nenhuma a ansiedade e o temor quanto à nossa vida futura. E a grande luta do mundo de hoje é o quê? A ansiedade. Eu quero ter algum controle em relação à vida futura. Não existe. Nós não sabemos se à noite nós vamos estar todos aqui. Ou estaremos todos vivos. Pois todas as coisas foram determinadas por Deus, o cristão deve se conformar às situações e à vontade de Deus, e não procurar que as pessoas e o mundo se moldem a ele. Então, quando você fica ansioso, você está querendo que o mundo ele se molde a você, e te dê o recurso que você quer no momento que você quer, mas não vai acontecer isso. Isso não acontece, inclusive, dentro do relacionamento conjugal ou paternal, em que você espera que o filho faça algo. Ontem eu estava vendo a série lá do The Chosen, e num capítulo aparece a figura da mãe de Jesus, e ela fala que ela estava tão triste, porque ela queria que o filho dela precisasse dela, e agora ele já tinha crescido e não precisava mais dela. Essa tristeza, a gente não precisa dessa tristeza. E logo depois aparece uma cena em que Jesus ele vem, depois de um dia de labor lá, cansado, e ela pôde ajudá-lo, colocar ele na cama, entendeu? Deus ele vai dando os mantimentos e as coisas da forma que ele quer. Viver de acordo, que exige o 8º mandamento, que vivemos de acordo com as condições reais que a sua vida possibilita. Se você vive acima do que você pode, está errado. Se você pode ter um carro bom, tenha um carro bom. Se você pode viajar, viaje. Se você pode passear, passeie. Mas se você não pode, fique em casa. Se você pode, coma fora. Se você não pode, não coma fora, coma em casa. Você vai economizar dinheiro. Porque você sai e depois você fica angustiado no coração. E aí nós temos 2 extremos. Nós temos a mulher que quer sair, entendeu? E que é o homem que quer segurar a onda. E aí tem que ter um equilíbrio. Você também não pode deixar de fazer nenhuma coisa nem outra. Tem que ser uma coisa de raciocínio de mente. Mateus capítulo 6, 31 a 35. É algo que eu tenho batido muito nessa tecla com os casais. 31 a 35. 6. Tá, não, tá 34, deve estar errado aqui. Tomara que seja o 6. Próximo. Portanto, não vos inquieteis, dizendo,
que comeremos, que beberemos, ou que nós vestiremos, porque os egípcios procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? É a televisão? É o iPhone 15? O que é que vai ser acrescentado? Comer, beber, vestir. Coisas básicas. Coisas básicas. E já te fiz essa pergunta e faço de novo. Quem aqui já se preocupou se ia ter almoço no outro dia ou não? Filho. Hã? Você como filha, Vânia, você se preocupava se ia ter almoço? A preocupação é dos pais. Se a gente entende essa dinâmica, que nós como pais fazemos coisas boas, ainda mais o nosso Pai que está nos céus. Quando nós entendemos isso, nós não fazemos o quê? Não cobiçamos as coisas dos outros, ou coisas que estão além do nosso alcance. Nós temos que aprender a viver dentro da medida que Deus nos deu. Se Deus te deu uma vida próspera no momento, aproveite esse tempo. Viva bem e abençoe. Se naquele momento Deus ele reduziu as finanças, reduz os gastos, não é problema nenhum. Nenhum. Você diminuiu o seu padrão de vida para você ter uma vida tranquila e você poder dormir em paz. Amém? Hã? Não leu 34? Então leia, ué. Tem que ler. Eu que interrompi? Então tá, desculpe. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia do seu próprio mal. Não tem como se resolver tudo hoje. Amanhã tem mais uma penca de problemas para se resolver. Pode ter certeza que amanhã, segunda-feira, quando tocar o alarme,